Ajude o canal a crescer e se inscreva. De ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa, uma lagarta que virou uma borboleta. Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura, de um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas. Porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas, e o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai ser presidente da República e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só pra receber, pra trabalhar e apoiar o prefeito. Entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre. Porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando. Não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá pra existir. A gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir. Porque não vai dar pra ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando, ele vai ter que pagar um valor absurdo pra comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão sendo pra pagar, estão indo pra pagar um show do Wesley Safadão, numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele faz um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele, pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando, eu tô do lado do Wesley, não Safadão, eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então eu tenho que escolher um time. Wesley motoqueiro e não Wesley Safadão. O Wesley motoqueiro paga o imposto que sustenta o Wesley Safadão, que sustenta o ministro do STF, que sustenta os juízes com super salário, que sustenta a ONG de direitos humanos. Eu tenho que escolher um time. E o Wesley também. E aí tem que chegar alguém na presidência e falar, vou fazer isso. Vai doer, mas a gente muda o Brasil se fizer. E o exemplo do Bukele? O que dá pra aprender com o cara? E o que é perigoso pro Brasil? O Bukele, ele teve a coragem de mostrar que se você coloca lei e ordem, as pessoas percebem e você muda toda a dinâmica do país e o seu país passa a ser, vamos dizer, passível de ser alterado em outros temas. O Bukele é muito conhecido por segurança, naturalmente. Mas se você não tem segurança, você não consegue fazer outras coisas. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Eu não consigo fazer um bom programa de segurança pública na Rocinha, porque eu não consigo levar os funcionários públicos pra Rocinha. Eles vão lá com medo, tem que pedir a autorização do dono da boca. Então, não dá pra fazer isso. Mesma coisa em Santa Quitéria, no Ceará. Todos os serviços públicos são mitigados. Então, eu não consigo fazer as outras coisas que o Estado precisa fazer, ou que a iniciativa privada precisa fazer, porque você não resolve o básico. É a mesma coisa assim. Eu não consigo pedir pra você escrever um artigo ou fazer seu programa enquanto eu estiver te dando porrada física. Você vai ter que me quebrar de porrada pra você ficar calmo, tomar um banho e falar, agora eu vou trabalhar. Ou seja, lei e ordem, assim como comida, vem antes de tudo. Então o Bukele falou, primeiro lei e ordem. Vamos resolver lei e ordem? Vamos. Agora vamos resolver todo o resto. Com lei e ordem você resolve a economia. Com lei e ordem você resolve a educação. Mas aqui você faria a mesma coisa? Precisa. Logo no começo. O presidente da República ele tem que fazer um marco. Eu vou colocar lei e ordem no meu país. Meu país vai ter lei e ordem, muita. E por que ninguém fez até isso? Porque não davam valor e porque não tinha um projeto de Brasil.
Esse é um grande problema. O Bukele tinha um projeto para El Salvador. Ele vislumbrava, se eu arrumar a lei, se eu destruir as gangues aqui, aí eu vou poder tentar transformar El Salvador num hub para eu trazer grandes empresas. Aí a Google foi para lá, a China investiu em biblioteca, ele tá trazer empresas de cripto para lá e tá tendo sucesso nisso. Agora, o que ninguém fala do Bukele, o sistema de saúde, um modelo envolvendo inteligência artificial, um aplicativo que ele criou, se eu não me engano, junto com a Google, para integrar o atendimento para as pessoas, é genial, é mais genial do que o modelo de segurança dele. Ninguém fala. Vai ficar os jornalistas, por exemplo, o Bukele é autoritário. Você conhece o sistema de saúde de El Salvador? Cara, se vê o sistema de saúde que ele está implementando lá, é genial. Por que ele fez isso? Porque ele conseguiu impor lei e ordem, e aí ele teve com isso espaço, não só de popularidade, mas, vamos dizer, espaço político num país que não tem mais gangues, para investir em saúde. Ele estava com uma política de fazer novas escolas, de impor lei e ordem e disciplina nas escolas, porque o Bukele, ele está estudando o caso de Singapura. O ídolo do Bukele, no fundo, é o Lee Kuan, lá de Singapura. E agora que eu citei o Lee Kuan, pode anotar que os outros presidentes chaves vão tudo me copiar, né? Que eles adoram copiar. Não, agora é pra falar de Singapura, eu vou falar do Lee Kuan. Lee Kuan, o modelo do... Você tá mandando indireta pra alguém? Pô, nem é pra alguém, porque o Zema gosta de falar até nos termos. O Flávio copiou um slogan meu. Eu falava, Nordeste é solução. Porque eu falo, se a gente resolve... Você viu o que eu expliquei das prefeituras, toda a construção que eu fiz? O que eu explico é, se você muda o modelo de governança nos municípios e nos estados do Nordeste e gera atividade econômica, o Nordeste para de exportar pessoas humildes para viver de maneira indigna em outros estados, você melhora a qualidade da representação política, todos os estados começam a contribuir com a federação de maneira equilibrada. E aí fica dinheiro de São Paulo em São Paulo, para São Paulo investir em estrada, para Santa Catarina investir em estrada, entendeu? Você resolve a federação. Portanto, o Nordeste não é o problema. O Nordeste é a solução. Essa é a minha tese. Pô, tem artigos, tem tudo. A gente construiu livros sobre isso. O Flávio vai lá e como ele acha que, eu vou pegar votos no Nordeste, então o Nordeste é a solução. Vai pastar. E o Zema... Até minhas declarações, desde a ideia do direito penal do inimigo, quando falam de transformar o crime organizado em equilibrar, qualificar ele como grupo terrorista, que é a implementação do direito penal do inimigo. Até as minhas falas diretas, quando eu falo assim, marmanjo de 25 anos que tá recebendo Bolsa Família vai ter que trabalhar. O cara copia ipsis literis. Tem problema? Eu não acho problema. Eu acho que nem acho que é o Zema que copia, acho que ele tem uma equipe lá. O Zema é um cara bonzinho, não tem nada pessoal contra ele. Só que eu acho assim, entreguem mais, vocês podem mais. Vocês têm partidos políticos, Zema, Caiado, Flávio, com fundações multimilionárias. Bota a bosta da sua fundação do partido pra trabalhar, contrate intelectuais e pague bem pessoas que pensam pra construir uma visão de mundo original. Vocês têm partido político pra quê? Então, o meu partido, que assim, é pobrinho, a gente constrói a própria visão de mundo. Então, pega a galera, o PL, que é o partido lá do Flávio, tem uma fundação, acho que é a Fundação Álvaro Vale. Em 4 anos, assim, se der, bobear deve dar centenas de milhões de dinheiro que esses caras têm à disposição. Aí ficam lá fazendo uns eventos nada a ver. Use a fundação pro que a lei manda, que é crie políticas públicas, crie um horizonte Brasil. Ninguém cria. Então é isso que me irrita. Porque eles têm oportunidade. Se quer copiar, se quer acha que o discurso funciona, copia, a gente já tá pautando, fico feliz. Só que, e o teu partido, não tem ninguém? Construa um horizonte de Brasil. E isso me irrita. Porque, assim, a gente tem que aqui assoviar e chupar cana. A gente não tem dinheiro, a gente tem que rodar o Brasil de carro. A gente não roda o Brasil de jatinho. A gente roda o Brasil de carro. A gente tem que trabalhar com militância. Tem que construir as pré-candidaturas sem grana. Os caras já têm uma estrutura. Então, use a estrutura para fazer algo inspirador. Porque se for bom, vamos supor, se o Flávio Bolsonaro... Aqui não vai vir nada de lá, mas se o Flávio Bolsonaro vier com algo inspirador, algo que é uma boa proposta, tá aqui. Eu defendo também. Não tem problema nenhum. Ideia boa tem que ser copiada. O ruim é copiar a ideia ruim. Agora, venham com as ideias, venham com os conceitos. O que aconteceu? O que o Kim passou hoje ou ontem? E sobre audiência de custódia, o que você tem que falar? Cara, o Kim Kataguiri, ele... Como é que eu falo do cara? Eu tava ontem falando com ele por telefone. Porque eu conheço o Kim, como eu falei, como o nosso japonês, molequinho fedido lá, jogando videogame no escritório. E ele se tornou um cara... é o deputado que é mais resolutivo. O que eu chamo de resolutivo? Não apenas ele tem produtividade com relatórios, mas ele passa relatórios importantes, ele passa projetos importantes. Ou seja, o impacto do Kim na vida das pessoas é muito bom, é muito positivo. E ele
ter conseguido... Pô, você tem essas bancadas de deputado, que são os deputados policiais, que dá muita audiência, sabe? Ah, sim. Dão muita audiência. A gente sempre elege o capitão não sei o quê, o coronel não sei das quantas, o tenente não sei o quê, o cabo blá blá blá. E aí é o japonês que joga videogame, que passa o projeto, que endurece as penas. É o cara do videogame. E E por é o que ele cara... conseguiu agora? Porque ele é imagino bom que ia demais. ter muita resistência, né? No governo Lula. Imagina você passar um projeto Então- de segurança pública aumentando pena no governo Lula. É de olho na eleição, você acha? O governo Lula, obviamente, não gostaria de passar um projeto desses. Só que de olho na eleição, ele é obrigado a sancionar o projeto. Porque senão ia colar nele. Senão ia dar ruim. Ia falar, pô, você tá até no ano eleitoral defendendo o bandido? Mas o Lula vetou, inclusive, um trecho do projeto do Kim. Agora, Qual? todos os projetos que envolvem segurança, o governo do PT, ele tenta mitigar. Então, o Kim passou um projeto que ele é muito bom. Ele aumenta todas as penas para furto, roubo e receptação e também para crimes online. Até porque boa parte dos crimes do Brasil são cometidos na internet. Golpe contra idoso, o escândalo do INSS, em Sim. grande medida, é um grande esquema de golpe contra idoso. E você não tinha tipos penais que pegassem isso. Então, o que o Kim fez? Sabendo que ia haver uma sabotagem do Centrão, sabendo que haveria, vamos dizer, sabotagem de políticos à esquerda, ele conseguiu um projeto que aumentasse as penas por furto e roubo. Então, você aumenta a pena por furto e roubo, se for celular é agravante, se for a mão armada é agravante. Por quê? Aí entra a inteligência. Porque a maior parte dos assaltos são assaltos de celular no Brasil. As pessoas roubam carro, roubam casa, roubam carteira, roubam, mas o principal é o celular. Foi criada toda uma indústria para roubar celular aqui. Aqui você tem uma indústria. No centro de São Receptação. Paulo, você tem, por exemplo, a máfia dos nigerianos que recebem esses celulares e aí vão mandar. Tem muita gente que vai falar, pô, hoje é verdade, eu já vi meu celular, depois o cara tem um iPhone, eu vi que ele tava lá, sei lá, na Nigéria, sabe? Por quê? Porque isso acontece. Outros vão pro Paraguai, então você construiu uma indústria. O menino que rouba o celular, ele já tá com aquele celular vendido. Ele já sabe para onde o celular vai. Então, esta lógica, que é por isso que o que inclui a receptação, essa lógica envolve um mercado sobre celulares. E isso ele ajudou a quebrar, porque agora que a pessoa é pega, o cara roubou um celular na mão armada, que é a maior parte dos casos de assalto no Brasil, que é o que mais aflige os brasileiros com segurança, esse cara vai preso. O policial não vai se sentir um inútil pegando o cara, levando pra delegacia e o delegado soltando. Porque, roubo a mão armada, com algum grau de violência, de um celular. O cara vai preso. Então, teve muita inteligência, teve um trabalho, teve perseverança, teve encheção de saco. Ele ficou enchendo o saco do Alcolumbre, ele ficou ligando pra senadores, ficou pressionando, e aí até que o Alcolumbre botou pra pautar no Senado e passou. Tinha passado já na Câmara, aí pautou, e aí foi pra sanção do Lula. Aí o que o Lula fez? Ele tirou um dos elementos, que aumentava também pena, mas ele sancionou. Aí ele sancionou e correu. Lula agora aumenta penas. Ele não aumentou, o PT não contribuiu em absolutamente nada pro projeto. E a Globo, inclusive, tirou o Kim. Ela falou, não, o governo aprova a lei. O governo não aprovou nada. O PT ficou tentando mitigar o projeto na Câmara e no Senado. O Lula que agora quer tentar tirar uma lasquinha desse assunto. Então, pouco importa. Assim, as pessoas que importam, elas sabem que é o projeto do Kim, a autoria do projeto do Kim. E esse cara é sensacional, cara. Esse cara tinha que ser multiplicado. Né? Por que todo policial, todo especialista em segurança pública vem aqui e reclama da audiência de custódia? Porque é um desses elementos, vamos dizer, mitigadores da aplicação da pena. Aí o cara leva, você tem audiência de custódia, você vai pegar um juiz que vai ser leniente, que não vai fazer a aplicação imediata da pena de prisão. Muitos falam, não, solta por esse motivo ou outro. E aí isso faz com que muitas pessoas que são reincidentes retornem pra rua e continuem cometendo crime. E aí você vai perpetuando um ciclo de impunidade. A gente precisa entender, assim, as pessoas que estão assistindo, a maior parte das pessoas que cometem crimes cometem de maneira reincidente. Não é que é aleatório. O Renan saiu, hoje eu vou roubar um celular. Não, são as mesmas pessoas. Você tem que entender, são as mesmas pessoas. E é isso, assim, Vilela, eu te falo. O cara é reincidente. Porque pra você ser bom em tudo na vida, você faz de repetição. Você tá, acho que você tá no seu podcast mais de 2.000, 1835, fora os especiais, dá mais de 2.000 episódios. Então você tem mais de 2.000 episódios. Então você ficou bom. É repetição. É repetição. Um ladrão também é repetição. Tá me comparando a um criminoso que rouba celular. Você entendeu, né, Aline? Aos pouquinhos O foi cara que chegando, rouba né? celular é tão bom quanto eu, porque pela repetição, assim como eu faço muito podcast, ele rouba muito celular. Entendi, Renan. Por isso que o Lenny já vai me punir no final. Exato. Já peguei já mais tô uma Mas entregando eu antes. entendi. O cara... Você vai ver a ficha do cara, o cara já foi preso ou foi pego, sei lá, 20, 30 vezes. Isso porque foi pego em algumas vezes, né? Exato. E aí tenta imaginar o policial que correu atrás dele, que pegou o cara,
que tá na rua, correndo ele próprio risco de vida, que depois, se ele mata o cara, não tem uma assistência jurídica por parte da polícia, que vai responder um processo, que vai ter um promotor, às vezes um canalha de um promotor, querendo prender o policial, falando, ai, teve excesso de força. Aí esse cara, tudo passando na cabeça dele, enquanto ele ganha um salário porcaria, pra ele pegar aquele vagabundo e saber que o vagabundo vai ser solto logo em seguida. E ele ainda vai tomar um chá de cadeira na delegacia. Então, se você for pegar todo o ciclo da experiência do policial no enfrentamento ao crime, o policial, pra topar ser um policial num cenário desse, o cara, ou ele é um herói, ou ele é muito louco. E eu acho que na maior parte dos casos ele é um herói. Porque o cara, pra manter a fé na farda, sabendo que tem todo esse sistema construído pra isso, é muito errado. Então, assim, tanto a audiência de custódia, o juiz de garantia, são todos instrumentos criados pra manter o criminoso na rua. E o criminoso é sempre o mesmo porque ele é reincidente. O que a gente precisa fazer? Quando o cara é reincidente, aumentar bizarramente as penas. O cara entendeu assim, cara, se eu for pego pela segunda vez, eu vou ter, sei lá, por um crime violento com a mão armada, mais de 35 anos de pena, 40 anos de pena, ele perdeu a vida dele foi desperdiçada. Ele tem que entender isso. E aí a gente tem que aumentar o policiamento, de modo a ele ter certeza de que não haverá impunidade. Ele tendo certeza que não haverá impunidade, ele faz um cálculo econômico, porque por mais que ele seja canalha, ele não é um imbecil completo. Dito isso, Vilela, falo aqui, porque não existe solução mágica. Mesmo em países desenvolvidos, Estados Unidos é um exemplo, que tem penas altas, o cara consegue ser um imbecil a ponto de saber que ele vai destruir a vida dele, mas ele vai lá e comete o crime. E aí ele vai ter que ir pra cadeia e vai ficar muito tempo na cadeia. E não vai dar pra ficar a moça dos direitos humanos, não, mas olha só, ele tá muito tempo. Ele optou. Se ele pegou uma arma, botou na cabeça de alguém e fez o seguinte julgamento, olha, você vive ou morre dependendo da minha vontade. Este cara é um juiz da vida de outra pessoa. A gente nunca se toca, porque a gente, novamente, recapitulando o que eu falei no começo, a gente naturaliza o absurdo. O Brasil é o país da naturalização do absurdo. O Brasil é um país que fala, veja só, ele só apontou arma pra você, ele não bateu em você, ele não deu um tiro no teu pé. Vamos ver como isso é um absurdo tremendo. Né? E ele vai na audiência de custódia e solta, ele não matou ninguém. Olha, o bandido, pô, sai dessa. Como a gente vê, tem vídeos de audiência de custódia de juiz ou juíza. Olha só, você de novo aqui...